Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, edição super especial ILAB Segurança 2025, um evento de altíssimo nível organizado aqui em Brasília pelo Concesp, o que transforma Brasília também nesses dias na capital da segurança pública. Afinal, a gente tem aqui reunidos os principais atores, agentes e os principais conselhos representativos das diversas forças instituições integrantes do sistema de segurança pública brasileiro. E eu tenho a honra de ter aqui meu grande amigo como entrevistado, doutor Tiago, que além de secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, também é secretário executivo do Concesp, que tem dado esse grande presente à sociedade e às forças policiais e de segurança pública. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Eu que agradeço o convite, meu amigo Luciano. Estamos aí para poder falar um pouquinho desse grande evento que estamos encerrando hoje com grande sucesso aí, uma sensação de dever cumprido. Rapaz, esse só elogio, viu, doutor Tiago. Entrevistei aqui uns 7 secretários, diversos comandantes, todo mundo sentando e parabenizando e falando da organização do evento, um evento exclusivo, de fato direcionado para cada atividade, direcionado para aquela, né, para aquele público específico, seja para as autoridades, para os especialistas. Temos uma câmara temática, todos os gestores na área de inteligência de segurança pública do Brasil reunidos aqui discutindo várias palestras. Temos diversas empresas, as principais empresas do setor apresentando suas tecnologias e os serviços. Enfim, para quem gosta de segurança pública, isso aqui é um verdadeiro shopping, né? Uma Disneylândia. Exatamente. Todo o evento ele foi construído pensando no agente de segurança pública, né? Nas autoridades, nos comandantes gerais, nos chefes de polícia, nos secretários de segurança pública. Então, a partir da experiência de outros tipos de evento que a gente costuma assistir, de exposição, de feira, de tecnologia para a segurança pública, a gente vê muito esse tipo de evento voltado para segurança e defesa. Então, a grande preocupação nossa é que a gente queria preparar algo para os secretários de segurança e para os agentes das forças de segurança que fosse para eles bem dimensionado, moldado para a segurança pública. Então, a partir dessas experiências, a gente resolveu fazer esse evento em Brasília, inovador, é a primeira vez que tem esse encontro do ILAB Segurança, e foi pensado dessa forma. Então, trouxemos aqui todos os conselhos de segurança pública, autoridades federais, né, de todos os níveis, Poder Judiciário, Tribunal de Contas estava conosco. Sim, hoje aqui hoje num painel. Conselheiro do Tribunal de Contas. Então foi pensado assim, eu acho que o sucesso do evento reflete assim, a preocupação em fazer algo específico para a gente, para o nosso público, né? Nós que somos policiais. E, secretário, isso é fato. Nós temos aí 3 ou 4 grandes feiras no Brasil. Algumas delas têm essa ênfase mais prioritária de defesa, incorpora um pouco de segurança, mas a gente vê que, de fato, fica em segundo plano a segurança, né? E eventos como esse, temos o COP também, que é mais específico da segurança pública, e o ILAB coroa esse movimento de valorização do profissional de segurança pública. Temos um mercado muito pujante no Brasil da segurança pública e também da segurança privada, né? Até porque a gente sabe que segurança pública está aí na ponta da lança como um assunto prioritário da sociedade brasileira. E é importante mencionar também, doutor Tiago, que para além desse congraçamento das diversas instituições, porque tem a ver com network, com troca de experiência. Até estivemos aqui, o secretário do Piauí e outros secretários mencionando que diversas questões e, às vezes, ações, projetos e programas que são apresentados no âmbito do Concesp, que o secretário leva para o estado dele, fazendo as suas devidas adaptações, obviamente. Uhum. Então, é uma troca de ideias, de experiências. A gente teve aqui também, está tendo discussões importantes, sobretudo no atual cenário da segurança pública, concernente à PEC. Inclusive, sairá do evento um conjunto de proposta visando
buscando melhorar a segurança pública e, obviamente, enfrentar algumas questões mais sensíveis da PEC. E eu sei que o senhor teve, como secretário executivo, uma participação muito efetiva nesses diversos momentos, assessorando o presidente, doutor Sandro, visando apresentar propostas mais coerentes e mais adequadas e representativas da realidade policial brasileira. Eu tenho uma experiência no Concesp, a maioria das pessoas não sabe, mas esse é o 5º ano que eu assessoro o Concesp, né? Já assessorei o Concesp anteriormente, quando o presidente foi o secretário de Segurança de Minas Gerais. Depois, quando foi um secretário de Segurança do Maranhão, eu assessorei o Concesp. E aí veio o doutor Júlio Danilo, né, que foi nosso secretário de Segurança no DF. E agora, já pelo 2º ano, com o doutor Sandro Avelar. Então, eu já tive essa experiência, tive o privilégio, que eu digo, de conhecer o pensamento da segurança pública a partir de todos os estados. Então, eu consegui canalizar tudo isso, e a gente utiliza isso no nosso trabalho aqui no Concesp, justamente nessa construção. Então, eu fui buscar quais eram as pautas mais importantes para os secretários desde 2015. Né? Eu fui buscar, a gente sempre vinha naquela, falando o mesmo assunto. Pô, o financiamento da segurança pública é importante, mas não se fazia nada. Pô, a gente tem que melhorar a questão a valorização do profissional de segurança pública. Então, o produto que nós estamos entregando como Concesp agora, esse pacote legislativo, o texto alternativo da PEC da segurança pública que o Concesp aprovou. Então é isso, é a reunião dessas experiências com o conhecimento que nós temos aqui da nossa atividade policial, que a gente está materializando em propostas. Então, foi aprovado por unanimidade, e essa tem sido a tônica dentro do Concesp, todos sentados aqui trabalhando tecnicamente, entregando produtos, soluções, né, propostas, sempre por consenso. Essa tem sido a tônica do Concesp. E concluímos agora a reunião do Concesp com um pacote de 9 projetos de lei, que temos certeza aí serão muito bem acolhidos, e já foram bem acolhidos, pela grande repercussão que tem dado. Doutor Tiago, eu acompanhei, obviamente não tenho essa larga experiência, mas acompanhei aqui em Brasília uma reunião do Conselho, e ali, reunido todos num conselho, doutor Sandro, com a maestria que lhe é peculiar, como um bom mediador, consegue fazer uma orquestração, e, obviamente, sabedor, às vezes o secretário ele vai sair vencido, mas todos têm oportunidade de expor o seu ponto de vista, claro, e chegar a um denominador comum. Não precisa nem dizer o que é o sucesso do ILAB, que pela primeira vez, porque essas feiras que a gente havia mencionado são instituições que se organizam, sejam sob o ponto de vista empresarial, né, uma iniciativa de uma empresa, e aqui nós temos uma iniciativa de um conselho que eu tenho falado e defendido até pela própria condição de secretários de Estado, eles têm uma liberdade maior política e institucional até para enfrentar determinadas questões que são mais sensíveis, que de repente que um conselho de comandantes gerais que são militares, que há limitações, ou de delegados que talvez não poderia. Então, eu enxergo o Conselho Nacional Concesp e, a partir do ILAB, como uma mola motriz, um grande guarda-chuva e, obviamente, respeitando a autonomia e a independência dos outros conselhos, mas eu acredito que o Concesp, e aqui é uma tese minha que eu tenho defendido como estudioso, que o Concesp ele continue nesse protagonismo, fazendo essa correpresentação dos demais conselhos, porque é importante aquilo que o doutor Santos sempre fala, a integração, integralidade e união da categoria. E o Concesp hoje, eu acho que talvez não, com certeza até mais do que o Ministério da Justiça, por conta de narrativas, uma série de questões, o Concesp ele acaba se confluindo para ser esse grande vetor da segurança pública como um todo. Pelo menos é a minha perspectiva, a minha visão, não sei. Eu tenho essa mesma visão. O Concesp, talvez, todos os conselhos têm a sua legitimidade, isso é importante. Só que o Concesp ele vira o centro ali comum para todos os conselhos de segurança pública. Então, acho que é quase que natural para o Concesp ficar nessa posição de um grande mediador, porque aí você tem a possibilidade de chamar o Conselho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, da Polícia Penal,
e botar todos os atores juntos, como nós Perfeito. fizemos aqui Perfeito. durante o ILAB Segurança. Eu acho E que não um árbitro, um mediador. Ele não isso, vai decidir nada. Mas ele vai colocar, por exemplo, até numa questão, vamos dizer que uma divergência no modo de agir entre a PM e as guardas municipais, ou entre a PM e a Polícia Civil. O conselho ele pode atuar como mediador, ele não vai decidir, não vai impor, mas ele Tá. vai auxiliar as forças a entrar numa zona comum de ação para que, obviamente, todos ganhem, né? eu acho que às vezes o que falta é ter é criar o caminho para que haja o diálogo, né? Às vezes todo mundo fica fechado em si, e uma coisa que nos fez refletir muito, até para pensando na modelagem aqui do ILAB, foi que às vezes você vai numa feira, você tem todos os conselhos lá também. Nesse aspecto, aqui não foi novo, só que foi inovador sobre o aspecto de botar os conselhos juntos. Isso, exatamente. Então você vai na LAAD, você vai na COP, você tem todos os conselhos lá, mas está cada um na sua salinha. Ninguém conversa com ninguém. Então aqui a gente botou uma grande plenária, todos juntos, discutindo um tema que é comum a todos, que é a segurança pública. E né? convidando também outros atores, como TCDF, como Exatamente. parlamentares, para... Chamamos o relator da PEC da Segurança Pública, chamamos o presidente da Frente Parlamentar da Segurança doutora Pública. Camila Pintarelli. E essa articulação com o Ministério da Justiça que é fundamental, que é uma competência do CONCESP, no decreto que instituiu o CONCESP, é fazer essa articulação entre estados e Ministério da Justiça. Então, assim, a gente sabe o papel e a importância do papel do Ministério da Justiça, e o CONCESP e o evento agora do ILAB Segurança se coloca como mais um elemento para poder fortalecer as ações. Porque não é vantagem para ninguém que o Ministério da Justiça esteja enfraquecido. Não, a gente quer o Ministério da Justiça forte também, mas a gente também quer os estados fortes. A gente quer a Polícia Militar forte, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública. Então, todos fortes, mas caminhando juntos. Eu acho que a ideia é essa. E assim, a gente tem assim, eu gostaria de tratar e quero tratar com o senhor diversas pautas, né? E eu vou aproveitar, a gente falou até agora na condição do senhor, e a gente tem percuto, então tem que avançar. A senhor, condição do senhor como secretário executivo do CONCESP. Certo. Mas não é só isso que o senhor faz. Aliado a isso, até um tempo atrás, o senhor exercia a condição de chefe de gabinete do nosso secretário aqui de segurança, doutor Sandro Avelar, e recentemente foi criada uma secretaria visando dar uma secretaria executiva visando dar maior ênfase às políticas públicas desenvolvidas pelo doutor Sandro. A gente já falou aqui em 2 ocasiões, doutor Sandro, ele tem um lugar dá um lugar de muita importância às políticas públicas, os conselhos comunitários, e não foi à toa que, inclusive, algumas unidades que eram unidades evoluíram, chegando à condição até de subsecretarias, que cuida da integração de políticas públicas e também dos conselhos comunitários, coroada agora com uma grande secretaria executiva para cuidar apenas dessas questões. Apenas não, né? Porque são muitas, né? Muitas ações, projetos e programas que a Secretaria de Segurança Pública desenvolve no âmbito da Secretaria do doutor Tiago. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação do senhor agora como secretário executivo 02 da SSP para essas questões. Doutor Sandro Avelar, sabiamente, ele consegue fazer uma leitura, ele tem uma forma de pensar diferenciada, né? Tanto na questão da escolha das pessoas, mas como também no funcionamento. Então a gente consegue identificar, quando ele trouxe a questão da integralidade, é pioneiro isso. É pioneiro. Você ouve falar da integralidade na saúde, né? Mas na segurança pública, e é tão assim, é aquela velha situação, parece que estava na nossa frente, a gente não enxergava. E está escrito na Constituição. A integralidade já está na Constituição. A segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Então, assim, não é só não se faz segurança pública só com polícia, né? E nessa visão dele, ele me chamou, falou do interesse em criar uma nova secretaria executiva. Para quê? Justamente para a gente dar um olhar mais atento para a política de segurança pública, né? Não que já não se fizesse política de segurança pública. Até porque o papel da Secretaria de Segurança Pública é justamente trabalhar as políticas, né? As forças de segurança pública, elas estão ali no papel de execução, estão na linha de frente, e a Secretaria tem que estar conjugando todos esses esforços das forças de segurança e pensando o que a gente tem que fazer. Então, acho que o objetivo que ele me propôs
a assumir essa secretaria executiva foi esse. Então a gente trouxe para dentro dessa secretaria executiva uma subsecretaria de políticas, de integração de políticas públicas, do Coronel Jaziel. Nós entrevistamos ele aqui. Entrevistou, né? Uma subsecretaria de prevenção à criminalidade, que é a doutora Regilene. E, como não pode deixar de ser, para a gente fazer política de segurança, a gente tem que ter dados. Então, a ideia do doutor Sandro foi fazer políticas com base em evidências, com base em dados, com base em informações. Então, dentro dessa secretaria executiva também tem uma subsecretaria de gestão da informação com o doutor George, além da Câmara Técnica, né, de monitoramento de homicídios e feminicídios. Então, a gente ficou com a Secretaria de Segurança Pública dividida em 3 secretarias executivas, uma de logística, né, a gestão... Mais administrativa, né? Administrativo e logístico, que cuida da parte de pessoal, de contratos, que é um volume muito grande de trabalho. A subsecretaria a Secretaria Executiva de Segurança Pública, que ela tem uma visão mais operacional, por assim dizer, né, com a parte de operações integradas, defesa civil, e essa secretaria executiva que agora eu estou coordenando, dirigindo, que é a de institucional e de políticas de segurança pública. Não, e essa secretaria executiva, o senhor falou aí, tivemos uma grande entrega, né, a partir do trabalho do Dr. George, né, que é a questão do anuário, o primeiro anuário de segurança pública do Distrito Federal, um lançamento muito importante, informações credíveis, naquilo que a gente chama de segurança pública baseada em evidências, né? Exatamente. Então, foi uma grande entrega, tivemos um lançamento, repercutiu muito na imprensa, né? Se eu puder falar, ampassar um pouco disso. A questão também da prevenção, da Subsecretaria de Prevenção Criminal Suprec, e a questão do importante trabalho que tem sido desenvolvido à frente lá, a doutora Regilene, com Viva Flor, e diversas ações voltadas à proteção da mulher, com atuação bem consistente nessa área. Tivemos, o Jaziel inclusive falou aqui da Confedisp, né, a única unidade da Federação Brasileira que executou o que é previsto legalmente, que é fazer uma grande conferência convidando todos os setores da sociedade para, dando voz à sociedade, uma segurança pública naquilo que a gente pode chamar de participativa, né? Exato. Tudo albergado na secretaria que o senhor hoje está à frente, né? Essa secretaria executiva, por ela ter esse olhar diferenciado e dirigido para a política pública, então é um grande desafio, porque você não está na medida de só responder a alguma demanda, você está na condição de criar a política, desenvolver, identificar e buscar solução para alguns problemas. Então, você destacou vários pontos das subsecretarias. Então, o anuário eu enxergo ele como uma grande chancela, o carimbo da própria Secretaria Executiva, né, que o doutor Sandro criou. Então, é uma consolidação. Ali eu digo que é um presente para Brasília, porque é uma consolidação de informações de pelo menos 10 anos, quando você busca. E o doutor Sandro Avelar fala muito isso, né? Da questão de 2013, quando lançou a política de segurança. Ele era secretário? Né? Ele era secretário, e você tem reduções permanentes no número de homicídios. Então, todo ano é redução, não houve exceção. E o DF é a única unidade da federação com essa característica. Então, a gente chega agora, no ano de 2025, com um grande desafio, que é manter essa queda de criminalidade, né? Porque você chega numa situação, num platô, em que você consegue enxergar os efeitos da política adotada, só que você tem um novo desafio, que você se impõe esse desafio, porque você vai batendo meta, chega num ponto que você começa a ter um desafio muito, muito difícil, né? Então o desafio tem sido esse, e temos tomado medidas. Então a gente está sempre analisando com base em dados, em evidências. A gente tem feito estudos e tomamos uma decisão política agora, o doutor Sandro, com relação a, por exemplo, fechamento de distribuidoras nas madrugadas. Foi imediato o efeito. É impressionante. O número de homicídios reduziu e por consequência, outras modalidades criminosas também diminuíram naquelas regiões. Então, a Subsecretaria de Gestão da Informação tem esse grande papel. Falando da Subisp, do Coronel Jaziel, é impressionante o desempenho, por exemplo, do projeto DF Livre de Carcaças. Foi um aumento exponencial no número de recolhimentos. Tudo o quê? Com planejamento. Então, outra entrega fundamental do Jaziel, que é uma política totalmente nova, inovadora, o projeto dos desaparecidos.
né, a política distrital de atenção à pessoa desaparecida. Fantástico. O decreto está no forno, então, de antemão, já até adianto, o decreto está no forno, deve ser encaminhado pelo nosso secretário logo para o governo. Não, e a pessoa e a família do desaparecido, né? Um trabalho importante também que a secretaria tem de acompanhar essas famílias. Né? Isso, de fazer a busca ativa pelo familiar. Exato. Né? É a atenção que tem que se dar, porque muitas vezes nós que somos policiais, a gente tem essa visão crítica. Porque muitos só olham para a figura do criminoso, não olham para a figura da vítima, né? Para a figura que também é vitimada, a família também, que ela sofre consequências em razão do crime. Então isso é fundamental. E a doutora Regilene, com a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, com novos projetos fantásticos, Turminha Mais Segura. Mais segura, pô, entrega. É a subsecretaria que vai ali nos públicos especiais, né, na criança, no adolescente, no idoso. O programa de proteção à mulher é fantástico no DF. A gente tem até medo de ficar falando isso, mas assim, são resultados fantásticos, né? Nunca tivemos um feminicídio de uma mulher sob nossa proteção. Então, assim, o sistema funciona. Hoje são mais de 1.000 mulheres monitoradas pelo Viva Flor. Temos a DMPP, né, a diretoria que faz e esse foi outro projeto pioneiro no DF, porque você tinha uma decisão judicial que mandava fazer o monitoramento do agressor. Só que, se você não sabe onde a vítima está, você não sabe se o agressor está indo em direção à vítima. Então, foi pioneiro você botar um dispositivo de proteção com a mulher que monitora em tempo real a localização com a tornozeleira do agressor. Então, a barreira que se cria, ela é dinâmica. 24/7, né, sendo monitorado aqui na secretaria, com acionamento imediato da polícia, caso haja... E você vê Exato, e você consegue identificar um projeto que veio como um programa de proteção em que a secretaria executa direto, inclusive, né? Além de contar com apoio, porque a gente fala muito em integração, integralidade, então tudo funciona como um sistema muito bem coordenado. Polícia Militar, quando é acionada a partir do sistema da Secretaria de Segurança Pública, tá bem azeitado. Então, assim, a gente tá muito feliz. Inclusive, tivemos demonstração. Logo aqui ao lado temos o estande da Secretaria de Segurança Pública, em que está sendo oportunizado, né, para que as pessoas que estão frequentando o Concesp conheçam tudo isso que o doutor Santos tá falando aqui. É fantástico. Então, assim, a Secretaria tem funcionado muito bem. Então, a gente tem essa dupla face, vamos chamar assim, né? Trabalhando com o doutor Sandro aqui no âmbito do Concesp, organizando o Lab Segurança, e na Secretaria de Segurança Pública, botando em prática aquilo que a gente está discutindo, os projetos, as discussões que nós estamos travando aqui com todo o Brasil. Doutor Tiago, e aí eu vou aproveitar, até porque já conversei previamente com você sobre essa questão e eu gostaria aqui de comentar uma experiência que você teve, que eu acho que a gente poderia dizer até uma experiência traumática, né? Que foi ter ficado numa situação muito complexa em Israel, por conta de uma viagem profissional em que foi representar o Estado brasileiro, o Distrito Federal, e tivemos aquele incidente em que várias autoridades brasileiras ficaram retidas por conta desse incidente internacional, e o doutor Tiago é uma dessas pessoas, obviamente com as cautelas, né, isso eu fico muito à vontade para dizer, para né, trazer para a gente um pouco dessa experiência, até porque nós ficamos aqui todos muito preocupados. Ontem mesmo estava conversando com vossa esposa, e aí eu pensava na minha esposa, como ela ia ficar se colocando numa condição como aquela, como eu agiria. Então, é uma situação que eu acho que com certeza marcará a vida do senhor, marcará a vida da família, marcará a vida dos seus amigos, como todos da Secretaria de Segurança Pública, e ficamos todos naquela corrente de oração, torcendo para que o senhor voltasse logo, porque ficar numa zona de conflito num momento como aquele não é fácil, né? E detalhe, logo que chegou, já estava seguindo a onda aí das missões do Concesp que estava se aproximando, né? Foi um desafio. É interessante, né? A gente às vezes não falta um pouco as palavras para poder... Sobretudo numa situação como essa, né? É altamente impactante. Porque assim, como expressar aquela vivência, aquela situação? É bem difícil. Mas basicamente existe um consórcio que chama Consórcio Brasil Central, que ele reúne 7 estados do Centro-Oeste, alguns do Norte,
E foi uma delegação oficial, uma viagem que foi um convite aos governadores desses estados, né? O governador de Rondônia, por exemplo, estava conosco lá, o do Tocantins também esteve, e pelo Distrito Federal era uma comitiva para fazer prospecção, né? Porque Israel é reconhecida na Sim, tecnologia, no desenvolvimento. um dos maiores polos de tecnologia do mundo. Fantástico. Então a gente visitou, a gente teve agenda oficial nas áreas de agricultura, segurança pública, ciência e tecnologia e defesa social. Então a gente tinha uma programação lá de 7 dias, no total. Então a gente cumpriu todas as agendas até o 6º dia. O 7º dia, que era o último dia lá em Israel, foi quando aconteceu os ataques, né, recíprocos, Israel-Irã, Irã-Israel. E aí a gente se viu no meio de um conflito, de uma guerra, né? Com ataque de mísseis e mísseis hipersônicos, algo assim, fora de uma realidade que a gente não consegue mensurar, né, estando aqui. E aí foi uma situação muito difícil. Então, assim, a gente teve esse primeiro momento com as visitas a kibbutz de alta tecnologia em agricultura, Mobileye, empresa de tecnologia, a Rafael, que é a empresa que desenvolve o sistema, né, o domo de ferro, coisa assim, em termos de tecnologia, a autoridade em tecnologia de Israel, universidades, visitamos o presidente de Israel, o presidente do parlamento israelense. Então, sim, foi muito rico, né? Foi uma experiência muito importante do ponto de vista institucional e também técnico do ponto de vista de prospecção de ideias. Então foi muito frutífero nesse aspecto e vou chamar um adendo, né, da experiência da guerra, que foi bem estressante, porque você fica dentro, a gente estava num hotel, hospedado em Tel Aviv, no momento da guerra, quando iniciou a guerra, e a realidade da população israelense, daquela tensão permanente, então você percebe que eles não reagem com uma certa tranquilidade. Só que até mesmo para eles, a dimensão que essa guerra tomou, dos ataques que Israel sofreu, de muito ataque de míssil, então até eles, as escolas fecharam, o comércio teve que fechar. Então eles se recolheram também e eles tinham uma certa naturalidade de conviver com essas ameaças, frequentar o espaço público naturalmente. Mas nesse caso foi uma situação bem difícil e ficamos 6 dias nessa condição, né, sob ataques, dentro do hotel, não saí do hotel nesses 6 dias e do quarto para o bunker, do bunker para o quarto, para a área social do hotel, às vezes, né? E os ataques geralmente à noite e madrugada. Então você ficava privado do sono, porque você está numa situação de estresse, de tensão permanente, você não relaxa, né? E você, por mais que você pense, né? Eu estou lá dentro de um hotel 24 horas sem fazer nada, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Você não consegue fazer nada, porque a sua mente ela não sai da guerra. E com a internet funcionando, celular funcionando 24 horas, você está o tempo todo lendo o que está acontecendo. E vendo, inclusive, ataques, né, em tempo real ali nas proximidades. Vendo e sentindo, né? Porque você sente o tremor no prédio do hotel, no vidro das explosões. Você sente O barulho, né? barulho, os mísseis caindo, Sirene. os mísseis caindo muito perto de onde a gente estava. A gente teve um pouco de sorte, que eu vou dizer assim, que a gente não estava bem no centro de Tel Aviv, que é onde estava tendo muitos ataques, mas tinha muito mísseis para caindo perto da gente. Então é uma experiência assim bem traumática, eu vou chamar, e que a gente se colocou numa situação de tomar decisões que não são fáceis. Várias pessoas do grupo queriam ficar no hotel, não queriam sair, na expectativa de esperar abrir o espaço aéreo de Israel para poder sair de avião. E alguns do grupo, poucas pessoas inicialmente tinham interesse em sair. Só que a gente foi a Israel pelo convite do governo israelense, que nos deu todo o suporte, todo o apoio. A gente pode dizer que o governo de Israel, o Ministério de Relações Exteriores de Israel, eles foram impecáveis no suporte que eles nos deram, né? E só saímos de lá com segurança também por causa do suporte deles. Então foi feita uma articulação do Ministério de Relações de Israel com o ministro brasileiro na embaixada lá em Tel Aviv, com a embaixada brasileira na Jordânia. Então a gente estava sob os cuidados de Israel. Então a gente pode dizer que, inclusive, as passagens, todo mundo perdeu os voos, né? Então, Israel emitiu as passagens de volta para o Brasil para todos, até o local de destino, de onde cada um saiu, né? Providenciou o ônibus para que a gente saísse do hotel para a Jordânia, acompanhando todo esse trajeto,
os desembaraços, né, necessários para que a gente ficasse o menor tempo possível exposto. Então, não é trocadilho, mas foi como é que fala? Uma operação de guerra, literalmente, em que eu redigi um documento com todos os levantamentos, tudo que a gente tinha que fazer de verificação para que a gente pudesse sair em segurança. Eu peguei esse documento, mandei para o Ministério de Relações Exteriores de Israel, né? Eles nos responderam falando assim, ó, por exemplo, houve ataque na área da fronteira com a Jordânia, onde a gente vai passar? Teve algum ataque dentro do território da Jordânia? Ou no trajeto? Qual é o trajeto? Quantos quilômetros? Qual o horário que é o ideal para sair? Os ataques eram mais de noite e de madrugada, então o ideal era sair pela manhã, né? E no dia anterior teve um ataque pela manhã, e aí a gente já ficou até um pouco mais assustado. Então foi feito um levantamento muito cuidadoso para que todos do grupo tivessem segurança para decidir por sair. Então ninguém saiu de forma assodada, correndo, pegando um carro e fugindo de Israel. Então foi tudo muito bem coordenado, muito bem tratado, né? Isso o tempo todo com os cuidados e sob as orientações do próprio governo de Israel. Não, doutor Tiago, ontem até a gente estava conversando sobre essa questão, porque na minha cabeça, os senhores, como uma comitiva governamental, após o incidente, seriam levados para um bunker ou para uma localidade em que dificilmente haveria um ataque. E aí depois eu fiquei sabendo, e o senhor agora confirmou, que ficaram no hotel como qualquer turista, né? Obviamente, toda edificação lá tem um bunker se precisar, mas fica no hotel. Aí vem uma outra questão, porque na minha cabeça eu não tinha nem demorado a responder, eu sairia de imediato, porque eu preferiria correr o risco de sair do que esperar e ficar naquele medo e tensão, sobretudo sabendo que os meus familiares estariam na mesma tensão. Eu gostaria de terminar o mais rápido possível aquela situação. Embora sabendo que, imagine na cabeça do inimigo uma comitiva, o valor que se tem uma comitiva como essa para sequestro ou para ataque. Aí, na minha cabeça, o que eu pensei como seria a comitiva? Eu falei, pô, deve ser carro blindado, vários veículos, aí vão sair 3 rotas, uma vai sair para cá. Aí o senhor me falou, não, Luciano, foi um ônibus comum e que a gente saiu como se fosse turistas comuns. Inclusive a explicação, e parece razoável e lógica, né? Por quê? Para não chamar atenção. Para não desviar, para não chamar atenção, porque se fosse, né, tem alguma coisa errada com aquela comitiva, tem gente importante lá, vamos descer lenha, né? Então, assim, então quando a gente vai sabendo desses detalhes, a gente vai se envolvendo mais na situação, se colocando e, ao mesmo tempo, se preocupando. Até perguntei para o senhor, porque é uma experiência muito traumática para quem estava lá e para os familiares que estavam acompanhando aquilo. Eu não tenho dúvida que a sua esposa não deve ter dormido nesses dias. E é interessante, assim, ainda bem que os seus 2 filhos são mais novos, então ainda dá para enganar um pouco, né? Se fossem um pouquinho mais velhos, iam ser mais complicados. Foi interessante, né? Eu não tinha noção que eles tinham algum tipo de noção também do que é uma guerra, né? Meu filho mais novo tem 6 anos de idade. E quando minha esposa disse que eu ia... Antes de ir, quando minha esposa disse que eu ia para Israel, meus filhos começaram a chorar de desespero, que o papai estava indo para a guerra. Começaram a chorar. E não tinha guerra ainda. Tava até a questão do Hamas, né? Que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Só que eles já estavam com essa visão da guerra, né? Isso me surpreendeu. Já logo antes de ir, eu já fiquei surpreso com isso. E assim, naturalmente você fala, não, filho, não vai acontecer nada, tá tudo bem lá, tal. E aí explode uma guerra com o Irã no meio da viagem. E aí uma coisa que me deixou assim até chocado quando minha esposa me disse assim que minha esposa evitando deixar que eles vissem matérias, jornais dos ataques, porque meus filhos sabiam que eu estava em Israel, aí, apesar de novos, eles sabiam que eu estava lá e se eles vissem uns mísseis caindo lá, eles ficariam aterrorizados. Só que aí teve uma situação em que minha esposa disse que começou a passar uma matéria sobre a guerra e meu filho estava assistindo, ela desligou a televisão bem rápido. Meu filho não falou nada. No outro dia, a minha filha mais velha, que tem 8, o Davi 6, a Alice 8, a Alice chegou para minha esposa e falou assim, mamãe, o Davi me contou
que estava caindo cometas em Israel, onde o papai tá, que eram os mísseis, né? Ele viu, mas não contou para minha esposa, ele contou para a irmã, que aí foi contar para minha esposa, estavam caindo cometas. Eu falei, nossa, é impressionante. Eu acho que assim, é uma situação que deixa algumas reflexões, sabe? Para mim, que estava lá, para minha esposa, para meus filhos que estavam aqui, mas a cabeça lá, né? O tempo todo. Não, o senhor chegou já nessa revolução que é o Concesp, né, na organização. Eu acho que só quando acabar hoje ou amanhã, talvez, eu acho que a ficha vai cair, o senhor vai parar um pouco, né? Amanhã, a partir de amanhã eu tô de férias. Pois é, mas é uma grande experiência e aí fica aqui, né? Graças a Deus todo mundo ficou feliz, toda a comitiva voltou Bem, bem, graças a Deus, né? A paz, pelo menos que transitória, mas estamos no momento uma situação de paz entre aqueles povos, né? Que é importante, né? Lógico que ainda deu um pouco para trazer um pouco de experiência, porque de fato Israel é uma grande potência, né? E um grande ensinamento, sobretudo por ter esse marco, né, de enfrentamento, né, de confronto com outras nações ali aproximadas. Mas, doutor Tiago, o tempo é curto, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter tido esse bate-papo com o senhor, podendo falar um pouco em nome também do Concesp, em que eu tenho a oportunidade também de parabenizar e agradecer a receptividade que nós tivemos aqui, que o canal teve aqui, que o nosso podcast teve, com esse espaço aqui todo idealizado, um melhor estúdio que a gente já teve a oportunidade de estar, e também o público bem selecionado, tivemos excelentes entrevistas aqui. Então, o que eu estou repassando é só aquilo que eu presenciei aqui nas diversas entrevistas, um agradecimento, né, por ter proporcionado a esse número elevado de pessoas na abertura. Eu acho que passou de 2.000 pessoas só na abertura, né? Aqui na noite da abertura. Então, parabéns pelo evento e parabéns pela caminhada, parabéns pelo trabalho na Secretaria de Segurança e também parabéns por ter tido a coragem de decidir, e sei que essa sua característica, e não é à toa que foi convidado para ser secretário executivo, era chefe de gabinete, hoje é secretário do Concesp, porque tem uma proatividade, uma liderança para coordenar situações complexas. E lá, eu sei, não foi o senhor que me disse, eu sei que o senhor assumiu um protagonismo muito importante e, querendo ou não, ajudou a todas aquelas pessoas que estavam lá a tomar decisões mais adequadas e procurou deixar aquelas pessoas com um pouco mais de segurança para tomar decisão em relação à questão. Parabéns. Obrigado, amigo. Eu agradeço aí o convite, né? É um prazer. A gente às vezes fica na correria, não consegue, mas eu fiz questão aqui de, antes de encerrar hoje esse último dia, de contar um pouco da experiência de como foi a organização desse evento, né? Eu tô com uma sensação assim de missão cumprida integralmente, de tranquilidade que eu tô, e vamos preparar, porque com certeza ano que vem nós vamos fazer outro evento desse e seguimos firme lá na Secretaria de Segurança Pública, que você conhece bem, trabalhando aí, pensando aqui na nossa população do Distrito Federal. Um agradecimento e muito obrigado, meu amigo. Obrigado, doutor Tiago. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, edição super especial ILAB Segurança 2025, um evento organizado pelo Concesp. Forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Força e honra sempre.